O governo de Angola, sobretudo desde 2017, só está a olhar para o bolso do cidadão. Impostos, taxas, subvenção, não sei quanto, só querem tirar o pouco que o cidadão já tem. E nisto de ir buscar o pouco que o cidadão já tem, em vez de alavancarem a economia para melhorar a condição social, ninguém sabe onde está a ir esse dinheiro. Okay. E o que é que vai acontecer? Os preços vão subindo, o Kwanza perdeu valor, o salário não Olha tem... que o euro e o dólar estão a subir significativamente. Agora, exatamente, então... O problema da Angola não é falta de dinheiro. O problema da Angola é onde se encaminha o dinheiro. Ok. Porque o dinheiro que vem do petróleo, o dinheiro que vem das dívidas que Angola vai contraindo com outros países, no mínimo tinha que se refletir na vida do cidadão. Equilibrar a economia. Nós já tivemos um período mais ou menos de 2004, 2005 até aproximadamente depois das eleições de 2012, em que o dólar era 10 mil kwanzas, 100 dólares. Exatamente. E ficamos anos e anos com a economia equilibrada. Você não consegue alavancar a economia com um país corrupto como é o nosso. Okay. A nossa corrupção corrói o sistema econômico do país. E nós temos desde a pequena corrupção até a grande corrupção, que envolve os governantes. Os governantes hoje são os empresários do país, que fogem ao fisco, não pagam imposto, mas depois vão no bolso do cidadão para ir buscar impostos, para ir buscar taxado. Okay. E esses agentes da corrupção, têm sofrido penalizações? O problema, Paulo, vamos lá, papo reto, estamos no papo reto e vamos. Paulo, não há corrupto que combate a corrupção. Não tem dirigente do MPLA que não seja corrupto. Então não vamos atirar areia nos olhos das pessoas. É uma afirmação muito grave. Não é grave, real. Okay. E aqui estamos no papo reto. Exato. E temos que falar com realidade, com realismo, patriotismo, seriedade e honestidade. Parece que é um síndrome. Basta você ser dirigente do MPLA para se tornar corrupto. Okay. Porque ali você entra, é bem comportado e tudo. O sistema em si vai te engolir, porque o sistema é que foi montado na base da corrupção. O presidente João Lourenço diz que combate a corrupção. O ministro de Estado e diretor do gabinete dele é acusado de atos de corrupção. Está ali, quem é que está ali a tocar? Continua diretor do gabinete dele. Quem está a encobrir? O presidente da República. Está a combater aqui corrupção. Ok, vamos combater a corrupção, vamos começar a dar exemplos a partir da nossa casa. Não estamos aí longe. Estou a falar do ministro de Estado e diretor do seu gabinete. Tem acusação. Só do IRT, o Orçamento Geral do Estado beneficia de 4%. Mas os lucros dos grandes empresários do país é 0,5% que tem de retorno no orçamento. Quando devia se tributar mais nos ricos e não sacrificar tantos pobres. Mas a versão que temos hoje do país beneficia-se mais o rico, que no fundo não fez riqueza, só roubou o dinheiro do país. Porque a posição dele é confortável por roubo, é governante. Aqui em Angola temos risco. E do outro lado, Paulo, repare a asneira. Do outro lado, você não consegue dar energia, não consegue dar água e vai fabricar satélite. Atenção à jogada. E vem, diz que satélite vai começar a beneficiar as populações no período tal. Primeiro o satélite desaparece. Não se presta contas. Paga-se outro. E o dinheiro do satélite que você gastou primeiro? Coisa. Muitos ativistas dizem que se sentiram usados pelo seu partido. A princípio. O seu partido aproveitava-se de campanhas, atividades deles, dos ativistas, reivindicações, vocês só iam atrás. Não. É assim, que essa perspectiva das políticas públicas do presidente João Lourenço também requerem um puxão de orelha aos próprios militantes do MPLA. O MPLA tem que parar o presidente deles. Está a representar mal. E aqui eu trago esse assunto com toda a responsabilidade. Eu sei e acredito que há patriotas no MPLA, mas não se podem deixar usar como está a ser feito até hoje. Boa parte da sociedade Exato. não quis que vocês, deputados, tomassem posse no Parlamento. Exatamente. E vocês o fizeram e muitos sentiram-se traídos. Exatamente. É normal. E naquele contexto entendeu-se que havia indícios claros de possibilidade de banho de sangue. E aqui se calhar muitos não se recordem, mas já temos referências históricas em relação a isso, como exemplo tomado às eleições de 92. Está a dizer que se não tomassem a posse teria morrido muita gente? Não, a questão até não é a tomada de posse, a decisão era não tomar posse e colocar o povo nas ruas.
E o problema estava exatamente na colocação do povo. Se o povo fosse à rua, o povo a ir para a rua estava indefeso. Uhum. E o governo, vai lá, se assim se pode dizer, completamente histérico, com vontade do banho de sangue. E aqui dito por responsáveis do governo. Então, você que é dirigente, que tem gente à tua atrás, tem que medir qual é o mal menor. Qual é o interesse que eu tenho de estar lá no palácio sentado e eu tenho um balanço de 10, 20, 30 mil pessoas mortas, um cortejo de funerais fora de série. Qual é o... Se ele optasse por outra via e houvesse banho de sangue, iam dizer é um irresponsável, só queria o poder e agora o povo morreu. E por conta agora ele tomou decisão de outro caminho, disseram, está a ver, teve medo e tudo, e quiseram ir lá para ir receber as benesses, etc, etc. Por conta disso, muitos ativistas dizem que o seu presidente é corrupto e fala a mesma língua. Paulo, vou te dizer uma coisa também clara, papo reto. Se o presidente Adalberto fosse corrupto, o MPLA lhe expunha na primeira esquina. O MPLA foi o mais interessado em destruir o presidente Adalberto, até hoje não conseguiu. Muito bom. Dizem que o teu partido não faz oposição. Eu acho que se não houvesse a UNITA aqui em Angola, já estaríamos numa Coreia do Norte, se dependesse só do MPLA. Aliás, a UNITA foi o único partido que lutou contra o monopartidarismo. Único. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923 32 0582 943 97 9722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte, papo reto, papo reto. Boa tarde, 13 horas e 11 minutos na rádio. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, tá? No programa Papo Reto. Quando no seu calendário são 8 de junho de 2023, quinta-feira. É o dia da semana, então estamos aqui então para conversar, para falar de questões sociais, para falar de um partido e os seus objetivos, planos, e também para falar com o nosso convidado, já está a ser visto nas imagens, naturalmente é bem conhecido, está cá em Luanda em trabalho, já trabalhou muitas vezes cá por cá, mas oficialmente está cá em trabalho, e para falar então o que portanto, ele traz para o seu partido no segmento da sua colocação para cá em Luanda. Mas antes de ir à conversa com o meu convidado e apresentá-lo, eu vou falar para si que está a acompanhar-nos através do YouTube. Subscreva o nosso canal, tá? Comente sobre essa entrevista. Subscreva mesmo o nosso canal para que esteja por dentro de tudo que nós vamos partilhando para si, tá? E você que está conosco no Facebook, faça o mesmo e para o mesmo efeito. Dê um like à nossa página e vai ficar também por dentro de tudo que vamos partilhando. Você que é empresário, quer crescer com a Rádio Ouvinte, quer alavancar os seus níveis de venda, quer, portanto, vender, vem cá até conosco, o contacto está em rodapé, entre em contacto conosco, nós vamos aqui então indicar as melhores formas de fazê-lo andar, de fazer, tornar-se um empresário de sucesso, fazendo publicidade aqui conosco, trabalhando conosco, vai ter naturalmente os níveis de venda que pretende. Falando em vendas, publicidade, eu vou fazer publicidade, vou falar dos nossos parceiros. Vamos agora fazer publicidade, vamos falar do seu negócio, tá? Vamos vender o seu produto e vamos também falar para si, para você que já um dia pensou em ter um cabelo macio, crescido, com muito brilho,
tá certo? Então tem aqui os produtos da Arinai Juba. Os produtos da Arinai Juba são 100% naturais e ajudam no fortalecimento e crescimento do seu cabelo, dando brilho e maciez ao seu cabelo, tá certo? Então, quer ter um cabelo aí bem cheiroso, cacheado, bem tratado, então tem estes produtos da Arinai Juba. Atenção que este produto já lhe dá o efeito na primeira semana de uso. Começa a usar este hoje, depois de uma semana já começa a sentir esses efeitos, tá certo? É um produto que pode ser usado por crianças e adultos, senhoras e senhores. Então, portanto, você que tem questões de calvície também, queda de cabelo fraco, também serve, tem aí aquele olhinho mágico que faz todo o efeito. Ligue para a Arinai Juba e solicite os serviços. Ligue para o 923 67 43 40. 923 67 43 40. Eles fazem entrega ao domicílio. Olha aí a oportunidade para você que quer ser empresário e fazer dinheiro com as suas motorizadas. Motor Biker. Ative a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation, tá? Funciona da seguinte forma. O cliente deixa a sua motorizada e espera apenas os rendimentos mensais. Existem 2 contratos, que são o contrato Plus e o contrato Standard. O contrato Plus são de 12 meses, 1 ano no caso. O cliente subscreve este contrato e recebe então aí um valor de 60 mil kwanzas mensal. Por mês recebe 60 mil kwanzas, tá certo? E o contrato Standard congrega 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas durante 1 ano. E o outro ano, o cliente recebe o dinheiro da motorizada. É verdade, muito forte, tá? O cliente recebe o valor da motorizada, mas em forma de rendimento. É verdade. E atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção, tudo. O cliente só deixa a motorizada, assina o contrato, vai embora e só vai ser contactado para ser informado que o valor já está na conta. Ligue já para o 926-033-765, 923-033-765 ou 924-754-880, 924-754-880, tá? Então, ao invés de dar a sua motorizada a jovens que podem então lhe dificultar, não dar o dinheiro, a Manuel Business Corporation, Manuel Rosa Business Corporation, tem isso para si. Publicidade feita e, portanto, de volta aos estúdios da rádio, estou aqui com o meu convidado de hoje. Portanto, ele é o primeiro secretário provincial da UNITA em Luanda. Tá? Ele foi empossado, isso desde junho, né? Não, maio. Desde maio. Dia 13 de maio. Dia 13 de maio, muito obrigado. Então, o Adriano Sapinala está aqui conosco na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Ninguém veio fazer campanha, nós só queremos entender o trabalho dele aqui. Seja bem-vindo e muito gosto de ter-te aqui. Obrigado por ter aceito um político sentar-se numa cadeira de entretenimento. Bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo Miranda, agradeço pela vossa iniciativa, encorajo imenso o vosso trabalho. Sou um assíduo acompanhante dos vossos programas, em todas as entrevistas que vocês fazem, eu assisto. Uau, felizmente, então logo que recebi o convite também senti-me gratificado e honrado em estar aqui, um programa de jovens, feito por jovens, e eu acho que o desafio do país é este. O país vai andar com a força da juventude, e eu estou a ver aqui uma equipe muito jovem, e isso fará com que claramente possam trazer mais opiniões diversificadas, e é isso que vocês levam de vantagem. A vossa linha editorial é muito liberal e recebem todo tipo de convidados. E isso é muito bom. Eu estou aqui, sinto-me em casa, apesar de alguma barba branca, mas também sinto-me jovem. Mas pessoalmente é bem mais jovem. Sim, dizem sempre isso. Eu acho que é verdade. Realmente, é bem mais jovem. E muito obrigado pelas suas palavras. Já agora vamos então entrar para a nossa conversa. Diga-me, como é que recebeu o convite? Sai de Benguela, vem para cá, Luanda. Olá, Luanda tem muita confusão. Mas bom, também a UNITA quer comer Luanda. Sim, eu diria que Luanda é muito exigente. Muito exigente. Eu recebi o convite de bom grado, porque, como deve imaginar, nós, a nível do nosso partido, também nos consideramos como instrumentos de trabalho do partido. Você não pode ser servo
ou servidor de um partido, de uma causa, e ter condicionantes. Eu, quando saí daqui de Luanda em 2016, mandaram-me para o Cuando Cubango e eu tive que ir. Trabalhei lá 5 anos praticamente. Do Cuando Cubango transferiram-me como secretário provincial. Depois transferiram-me em 2021 para Benguela, onde também trabalhei durante 2 anos. E agora viemos aqui para Luanda para, na mesma função de secretário provincial, damos os nossos préstimos. Para mim, particularmente, é motivo de alguma honra também, porque, repare, são 3 províncias diferentes, são 3 contextos completamente diferentes, independentemente de alguma similaridade de Benguela e Luanda, mas Benguela é uma realidade, Luanda é uma outra realidade completamente diferente, e é a capital do país. E sente alguma diferença entre... Porque a ideia, naturalmente, porque a juventude está a ganhar muita força. Sim. E maioritariamente aqui somos jovens. Sente alguma diferença entre o jovem de Luanda e o jovem de Benguela? Bom, hoje por hoje o pendor juvenil é exigente em todos os aspectos, porque há um mundo mais aberto para a juventude investiga, a juventude não está acomodada naquela maneira de ser tradicional, de que aqui é preciso isso, é preciso aquilo, é preciso... Não, a juventude tem um mundo aberto e na base das realidades diversificadas, a juventude vai explorar os seus potenciais, porque repara, o Paulo Miranda está com essa grande iniciativa, Paulo Negrão, desculpa, está com esta iniciativa, está aqui com jovens, é um pendor. Mas também há outros jovens que estão a capitalizar os seus esforços, as suas sabedorias, noutros ramos também do saber passa a redundância. Então, eu sinto que há uma juventude mais exigente. Não é aquela juventude acomodada nas ideologias, estás a ver, como no passado. E isso ainda hoje se vê a nível do país. Nota-se uma partidarização excessiva nos órgãos do Estado, porque veio-se da parte daquela história das ideologias. Ou você está com a ideologia do MPLA, ou está com a ideologia da UNITA, ou está com a ideologia da FNLA. Até que se evoluiu para o multipartidarismo. O multipartidarismo trouxe também outros fenômenos na política. E vão surgindo outros partidos. Aqui em Angola, atualmente, temos o partido, direi, mais novo na Assembleia, o PH, que foi praticamente criado ano passado, concorreu, também tem assentos no Parlamento. Outros 4 partidos são já os 3 partidos da independência e depois o PRS. Então, ontem, as pessoas quase que olhavam-se nessa dimensão. Se não está no MPLA, está na UNITA. Se não está na UNITA, está na FNLA. Exatamente. Hoje não. Se o Paulo achar que está em condições de criar um partido hoje, o Paulo cria. Desde que cumpra aquilo que a lei diz, que são as assinaturas, etc, e levar para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional cauciona, tem um partido. Mas, independentemente disso, ainda a força dos partidos da independência é muito grande. É muito grande, ok. Muito grande, porque repare, nós na UNITA, eu faço parte da 5ª geração da UNITA, de dirigentes da UNITA, 5ª geração. Então, a UNITA já se transformou nesse partido de gerações. Tem a geração da fundação, em que estava o Dr. Savimbi, os outros mais velhos. Vem a geração ali de 74, 75, naquele processo de alvor, não alvor, independência, não independência. Vem no processo de luta, infelizmente fratricida, né, entre o MPLA e a UNITA, que não ajudou em nada no país, e foi nesse contexto em que nós nascemos, na mata, na revolução, naquele ambiente todo que se calhar vocês têm uma percepção diferente, mas é daquele ambiente que nasceu um Sapinala, um Equique, uma Navita Angolo, tantos outros jovens, um Rafael Massanga e tudo, tantos outros jovens que hoje são dirigentes da UNITA. Mas depois viemos em 92 já na fase do multipartidarismo. Outra avalanche de jovens de quadros do país entraram para a UNITA. Deu uma outra geração. Viemos em 2002, também outra geração. E daí o partido nunca parou mais de receber gente nova que vai se destacando no partido. Temos a doutora Weba, que também entrou já depois do fim da guerra. Hoje é uma deputada e dirigente de renome no partido. Temos o caso
agora do ano passado, podemos falar da deputada Irina Diniz, que entrou praticamente o ano passado, é deputada hoje, é dirigente do partido, responde para a área de infraestruturas ou arquitetura ao nível do governo sombra da UNITA. Então, a UNITA transformou-se nesse estuário de vontade dos cidadãos, em que quem entender a política da UNITA e achar que pode contribuir politicamente, entra à vontade, tem espaço e tudo, porque, como digo, tanto a UNITA quanto outras forças são instrumentos de luta dos cidadãos. E as versões das ideologias, das linhas políticas e tudo é outra conversa. Mas o objetivo principal, o foco principal é exatamente a busca do bem-estar dos cidadãos. Então, se é um instrumento de luta dos cidadãos, tem que estar ao serviço dos cidadãos. E a UNITA não foge esta pendor. E como disse, a juventude é a maioria. Claramente que toda força política tem que ter a capacidade de angariar jovens. Se desprezar a franja da juventude, que é a maioria do país, claramente que aquela força está voltada ao fracasso. Muito bem. Tem algo, eu tenho visto naturalmente também as suas performances, né, como desde que cá está, mesmo em Benguela, e a semelhança disso também o Nelite Quick, muito próximos dos jovens e vai em sítios muito precários, vivem em condições muito precárias. Há um brasileiro que diz numa das suas músicas que o político, quando sobe no morro, está aí à procura de voto. É verdade? Não, nem sempre. Depende da causa que se defende. É ali onde eu trouxe a perspectiva das ideologias. Porque isso também, na política mais antiga, existiu muito. Mas hoje, os partidos são desafiados a se moldar à evolução da sociedade. Por exemplo, Adriano, o que é que lhe motiva a subir no morro, a ir em sítios, em zonas precárias? Eu acho que a minha vocação é para servir. Então, essa questão de servir leva-me em qualquer esquina, sem preconceito absolutamente nenhum, sem reserva nenhuma. Eu gosto, felizmente, do trabalho que faço, mas, sobretudo, o retorno que eu tenho dos cidadãos é muito carinho, muito reconhecimento do trabalho, e isto também nos dá força para continuar a trabalhar. Então, para mim, quando saio para ir ao encontro dos cidadãos, eu vou de coração. E é por isso que eu não limito o meu contacto com os cidadãos só na época eleitoral. Eu estou permanente. Eu cheguei, estou a coisa de 3 semanas a trabalhar, mas já fui em aldeias, já rodei todos os municípios, já falei com os sobas, já falei com algumas igrejas. Eu gosto de servir. Então, estamos aqui como servidores, e como servidores temos que entender que servimos alguma causa, e a nossa causa é esta, né? Por via da UNITA, trabalharmos para uma Angola melhor. Então temos que levar a imagem e a visão da UNITA para os cidadãos. Muito bom. Secretário, vamos só para um rápido intervalo para a publicidade, já voltamos para mais conversa. Ótimo. Ouvintes, intervalo na rádio, publicidade, já voltamos. Até já. A NetQuieto Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis e ERP desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefónicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conoco, estrada direita de Cacoaco, edifício Lança Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402, 944-090-783. E-mail geral@netquieto.au. NetQuieto Tecnologias. O cliente pensa e nós fazemos acontecer. Atenção, uma boa nova para você, portanto, que pretende ter o monitoramento total da sua viatura, o controle total da sua viatura. Então surge aí a empresa Manuel Rosa, tá certo? Eles fazem montagem e instalação de GPS a preços que lhe vai parecer uma oferta. É verdade, a empresa Manuel Rosa é a nova parceira da Rádio 20, e você que pretende então ter escuta, bloqueio, localização, botão de alarme, histórico de rota da sua mota ou do seu carro, atenção, da mota também, você deve entrar em contato com essa empresa então para ter o controle total, porque se calhar você tem um carro, uma viatura no IT, uma mota na via, alguma situação, algum trabalho de transporte, então você precisa então ter aí o devido controle, saber quais são as rotas, as vias que o
ou seja, o seu parceiro ou o seu funcionário, colaborador está então a percorrer, então com este GPS que a empresa Manuel Rosa lhe oferece, é mesmo oferta, é preço de oferta, você então aí tem todo o controle total, não há mentira aí, não há burla, não há nada. Atenção, escuta na mota, bloqueio e localização. Eles têm vários pacotes, tem, portanto, o pacote base, o médio e o grande. Você vai escolher o pacote em função da sua possibilidade e daquilo que pretende, tá? Ligue já agora. É 24 horas. Ligue para o 926 003 3765. 926 003 765 ou 924 75 48 80. 924 75 48 80. São esses contatos, tá? Manuel Rosa vai estar aí, então vai poder então disponibilizar o GPS com maior controle e monitoramento da sua viatura. De volta à entrevista na rádio, 23h23. Adriano Sapinella, secretário provincial da UNITA em Luanda, está aqui conosco. Estamos aqui a falar um bocadinho sobre os jovens. Falando em jovens, mas antes de chegar a essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. UNITA comeu outro partido. Já sabemos de qual outro partido. MPLA, sim. Aqui em Luanda. E naturalmente que com a sua chegada aqui espera-se que faça o mesmo, ou se calhar melhor do que isso, certo? Sim. Então, qual é a sua estratégia para fazer com que a UNITA volte a ganhar aqui em Luanda as eleições de 2027? Sim, a base é o resultado de 2022. E aqui dar uma nota muito positiva ao trabalho que o companheiro Nelito Equico desempenhou em Luanda e levou à vitória histórica da UNITA em Luanda. Pela primeira vez a UNITA ganha Luanda e isto é um grande indicador. Isso. Em segundo lugar, claramente, como digo, é a base para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho. Felizmente não temos muita diferença de atuação entre eu e o Nelito. Tanto é assim que a gente temos até que vocês são amigos. Somos muito amigos. O Nelito para mim é um irmão. Temos uma relação de proximidade muito grande, de cumplicidade inclusive. E por conta disso, muitas vezes consertamos as nossas ações. Agora, eu vindo para cá, claramente que também vou contar com os préstimos dele, pela experiência que granjeou durante os anos que esteve a dirigir o partido aqui. Mas o nosso foco é exatamente a vitória eleitoral no país. E o peso específico de Luanda para esta vitória é muito importante. Então nós temos que melhorar cada dia que passa a nossa performance em Luanda, porque uma vitória em Luanda com maior expressão garante o equilíbrio ou desequilíbrio das forças no cômputo nacional. E isto aqui vai ser o nosso foco, trabalhar para que, no mínimo, se mantenham os resultados e para aquilo que é a nossa vontade, melhorá-los para as eleições de 2027. Muito bom, muito bom. E essa dupla, Adriano Sapinella no primeiro secretário provincial de Luanda, Nelito Equico na Jura. Exato. Essa dupla, o que é que vocês pretendem com isso? Não, a princípio, o Nelito agora tem um âmbito nacional, é importante que se diga. O Nelito já não se limita exclusivamente em Luanda. Neste momento que estamos a falar, ele está na Huila, no âmbito das atividades da Jura. Entretanto, obviamente, ele é residente em Luanda. Por ser residente em Luanda, é militante da UNITA em Luanda. E nisto, vamos contar sempre com os seus préstimos no âmbito da nossa atividade a nível da província de Luanda. Fala-se muito da dupla Sapinhala Equico e Sapinhala Equico. Para nós, isso é um grande sinal de responsabilidade, porque não nos dá vaidades, antes pelo contrário. Ao invés de cairmos nas vaidades por causa disso, a gente olha para o peso que isso representa, porque nós estamos a servir uma causa. Se estamos a servir uma causa, temos que olhar para a perspectiva de cada vez mais melhorarmos a nossa prestação. A nossa prestação é junto do cidadão, a nossa prestação é olhar, é dar vozes àqueles que não têm voz. Estamos aqui com situações grandes aqui em Luanda, como a problemática das zungueiras, agora essa subida dos preços que vimos outras províncias a se movimentarem, mas ontem aqui em Luanda já houve também sinal no Zango, em que alguns motoqueiros também se manifestaram. E eu olho para isto como preocupações, porque tanto nós que queremos o poder, quanto quem está a governar não pode ficar distraído diante do movimento da sociedade. Essa subida de preço de combustível não é discutida em Assembleia? Infelizmente não se discutiu, discutiu-se apenas no Conselho de Ministros.
E veio, é uma medida discutida num dia e no dia seguinte foi implementada. E os resultados são esses que estamos a ver. Não houve preparação nem da sociedade, nem do executivo. Porque, repare, o executivo dizia que os taxistas e os mototaxistas não iam pagar 300, iam pagar 160. Mas para isso tinham que dar um cartão que vai ter o benefício do bônus. Mas nem deram os cartões. Implementaram logo a medida. O que é que se passa? Há convulsões na sociedade porque o governo fez alguma coisa sem fazer bem o trabalho de casa. Agora é que estão a dizer que vão fazer tudo para até dia 30 de junho darem os cartões. Então por que é que... Mas já se fala que vai se dar pelo menos a 10% dos taxistas. Mas é tudo isso que está errado. E é ali onde eu olho. Foi uma medida impopular. Completamente irracional para o contexto econômico do país. Porque, como deve imaginar, o governo de Angola, sobretudo desde 2017, só está a olhar para o bolso do cidadão. Impostos, taxas, subvenção, não sei quanto. Só querem tirar o pouco que o cidadão já tem. E nisto de ir buscar o pouco que o cidadão já tem, em vez de alavancarem a economia para melhorar a condição social, ninguém sabe onde está a ir esse dinheiro. E o que é que vai acontecer? Os preços vão subindo, o Kwanza perdeu valor, o salário não Olha tem... que o euro e o dólar estão a subir significativamente agora, exatamente. Então, tudo isto também é culpa desta medida tomada. Ou seja, veja a contradição. De um lado dizem que não, vão deixar de subvencionar a gasolina. Do outro lado dizem não, para compensar, vão diminuir o valor do IRT por causa da subida da gasolina. Há aqui uma atrapalhação na política pública. E o taxista? O taxista que não, como é que vai... não paga IRT. Agora uma questão. Agora o que eu queria entender é o seguinte. Não há subida de salário. Nós antes da subida do combustível, a população já vem reclamar a cesta básica. Condições. Começou a subir novamente. Exatamente. Condições de vida. E sobe mais o combustível, prejudicando muita gente. A pergunta é, esse dinheiro é para que finalidade? Este aqui é o problema. Justifica-se, porque, e eu vou trazer aqui uma perspectiva diferente, meramente pessoal. O problema de Angola não é falta de dinheiro. O problema de Angola é onde se encaminha o dinheiro. Porque o dinheiro que vem do petróleo, o dinheiro que vem das dívidas que Angola vai contraindo com outros países, no mínimo tinha que se refletir na vida do cidadão. Equilibrar a economia. Nós já tivemos um período mais ou menos de 2004, 2005 até aproximadamente depois das eleições de 2012, em que o dólar era 10 mil kwanzas, 100 dólares. Exatamente. E ficamos anos e anos com a economia equilibrada. E naquela altura, claramente, foi o momento em que os angolanos melhor se realizaram no período pós-guerra. O angolano tinha a capacidade de construir a sua casa sem muito esforço. O salário do angolano tinha algum valor, porque naquela altura, hoje, o que se comprava naquela altura com 10 mil kwanzas, hoje não consegues com 100 mil kwanzas. Dá para ver que a economia multiplicou-se a mais de 100%. Essa tem que ser. Agora, muita gente diz, há uma discussão que essa é a realidade do nosso país, de facto, isso que estamos a ver hoje é a realidade do nosso país. Ou antes, ou seja, a pergunta deve ser, antes estávamos mal habituados, aquilo que vivíamos não era a realidade do nosso país, era tudo a Deus dará, ou hoje, isso que acontece hoje é a realidade do nosso país de facto? Não, tanto o que vivemos antigamente quanto o que vivemos hoje não devia ser a realidade do país, porque Angola tem capacidade tem capacidade de dar melhor condições de vida aos angolanos. Mesmo que vivemos antes. Mesmo aquilo que vivemos antes, que estamos aqui comparativamente aos dias de hoje, dizer que estávamos melhor, ainda era possível fazer melhor do que aquilo. Por que não fazem? Por que não se fez a vontade política e depois? Você não consegue alavancar a economia com um país corrupto como é o nosso. A nossa corrupção corrói o sistema econômico do país. E nós temos desde a pequena corrupção até a grande corrupção, que envolve os governantes. Os governantes hoje são os empresários do país, que fogem ao fisco, não pagam imposto, mas depois vão no bolso do cidadão para ir buscar impostos, para ir buscar taxas. Mas eles que são das grandes... Vamos aqui ver. Só do IRT, o Orçamento Geral do Estado beneficia de 4%. Mas os lucros dos grandes empresários do país é 0,5% que tem de retorno no orçamento. Quando devia se tributar mais nos ricos e não sacrificar tantos pobres. Mas a versão que temos hoje do país beneficia-se mais o rico, que no fundo não fez riqueza, só roubou o dinheiro do país. Porque a posição dele é confortável por roubo, é governante. Aqui em Angola temos ricos justos.
Temos alguns, é importante também um não misturar tudo. Um número muito reduzido. Okay. Por quê? Porque também o estilo de governação de Angola mata o empresariado nacional. Aquele que tem iniciativa local tem como concorrente o Estado. E esses agentes da corrupção, têm sofrido penalizações? O problema, Paulo, vamos lá, papo reto, estamos no papo reto e vamos. Paulo, não há corrupto que combate a corrupção. Não tem dirigente do MPLA que não seja corrupto. Então não vamos atirar areia nos olhos das pessoas. É uma afirmação muito grave. Não é grave, real. Okay. E aqui estamos no papo reto e temos que falar com realidade, com realismo, patriotismo, seriedade e honestidade. Parece que é um síndrome, basta você ser dirigente do MPLA para se tornar corrupto. Okay. Porque ali você entra, é bem comportado e tudo. O sistema em si vai te engolir, porque o sistema é que foi montado na base da corrupção. Há um governo que manda sobre o nosso governo? Não diria, não. Eu acho que isso não acredito por causa da autonomia de cada Estado, a soberania, no caso, né? E repare, não vamos dizer que há um governo que está a dizer ao governo de Angola para subir o preço da gasolina. Não há. Não há nenhum governo que está a dizer aos governantes de Angola para roubarem um povo. Não há nenhum governo que está a dizer ao governo de Angola para não pôr medicamento nos hospitais. Não há nenhum governo que está a dizer ao governo de Angola para não dar escolas condignas aos cidadãos, não conseguir distribuir energia elétrica, água potável para os cidadãos. Mas nós temos os problemas de base. E do outro lado, Paulo, repare a asneira. Do outro lado, você não consegue dar energia, não consegue dar água e vai fabricar satélite. Atenção à jogada. E diz que satélite vai começar a beneficiar as populações no período tal. Primeiro o satélite desaparece. Não se presta contas. Paga-se outro. E o dinheiro do satélite que você gastou primeiro? Esse outro foi para a órbita, disseram vai beneficiar. A tua internet tem que ter aqui modems de não sei aonde para ser alimentada. Já não é o reflexo do satélite. Nós aqui temos muitos problemas. É por ali. Estou a falar mesmo aqui na rádio. É só para ver, então. É aqui uma questão de falta de vontade, falta de amor, porque eu também sou daqueles que resumem que a boa governação passa pelo amor ao povo. O governante tem que amar os seus concidadãos para trazer políticas que venham beneficiar os cidadãos. Se não houver amor, não vai haver boa governação. Muitos falam que também o sentimento de impunidade ficou assim, não Paulo, tudo isto, são vários os erros. Só que eu resumo isso em quê? O sistema está montado assim. Porque vou te dizer, o presidente João Lourenço diz que combate a corrupção. O ministro de Estado e diretor do gabinete dele é acusado de atos de corrupção. Está ali. Quem é que está ali a tocar? Continua diretor do gabinete dele. Quem está a encobrir? O presidente da República. Está a combater aqui corrupção. Ok? Vamos combater a corrupção. Vamos começar a dar exemplos a partir da nossa casa. Não estamos aí longe. Estou a falar do ministro de Estado e diretor do seu gabinete. Tem acusações. Então, é difícil olhar para uma perspectiva de melhorar o país quando está amarrado a esse sistema que vem dos vícios de partido único. Porque o que é que se passa? Em que ninguém mais pensa, ninguém mais serve, o pensamento dos angolanos tem que ser unidirecional. Este é o problema do país. Então, é importante olhar para um país como um todo. E eu digo, é preciso acabar com a governação militante. Não significa que se um partido ganha, a UNITA ganha, todos do governo da UNITA têm que ser militantes da UNITA, não. Tem que usar os angolanos que têm cérebro para ajudar a desenvolver o país, porque aí o foco na governação é o país, já não é o partido. O partido fica lá nos comitês. Eles que deixassem os partidos nos CAPs e olhassem para a governação como um todo, um aparelho que venha corresponder à ansiedade de todos os angolanos. Hoje, você não tem cartão de membro do MPLA, não vais para o aparelho do Estado. Então, tornou-se uma governação militante. E aí onde é o erro do MPLA? Eu voto para um partido e, consequentemente, vejo um governador que eu não votei, vejo um administrador que eu não votei, e vejo deputados dos quais não votei. Agora, a pergunta é, esse sistema de voto que eu voto para um partido não nos dá a oportunidade, a opção de votar, escolher o meu governador da minha província, o administrador do meu município? Paulo, isto até
no ordenamento jurídico angolano tem resposta. Autarquias locais. Ok. Descentralização do poder. Ok. E, volto ao que eu estava a dizer há pouco tempo, por causa do sistema de partido único em que o poder é absoluto, os governantes do MPLA desacostumaram-se à partilha de poder. E pensam que tem que haver uma concentração de poderes. Hoje em Angola, embora haja o que se chama separação de poderes, né? O poder político representado pelo Presidente da República, a Assembleia Nacional, outro órgão de soberania, e os tribunais, que são outros órgãos de soberania. Você vai ver que no poder executivo, o único que tem poder chama-se titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Okay. Os ministros não têm poder, é por isso que eles chamam auxiliares do titular do Poder Executivo. O governador não tem poder, o administrador não tem poder. O único com poder é o Presidente da República. Agora, tem uma questão. Se um governador errar, um ministro errar, vão lhe tirar. Ninguém vai dizer que o poder é do Presidente. Devia-se tirar o Presidente, que é o dono do poder, da autoridade, que fez com que o homem, o seu auxiliar, errasse. Okay. Mas não, desvia-se o foco e coloca-se o peso por cima daquele que hipoteticamente terá cometido a gafe. Mas o único titular em Angola de poder nessa perspectiva do Executivo é o Presidente da República. Então, se nós olhássemos para o país na perspectiva do que a Constituição diz, é implementando, institucionalizando as autarquias, esse problema que levantas teria se ultrapassado. Porque terias eleito o teu administrador, que seria o presidente da autarquia. O deputado muitas vezes já não viria na lista do partido, mas viria ele a fazer campanha para que fosse eleito. Exatamente. O deputado tem que fazer campanha. Tem que fazer campanha para que fosse eleito. O sistema angolano, os deputados são eleitos na lista do partido. Uhum. Apesar de não perder o apoio do partido, mas devia ir para a rua e buscar voto para ver se os cidadãos querem que sejam representados por aquele deputado ou não. Eu não conheço 5 deputados de certos partidos que me representam na Assembleia. Exatamente. Vamos só para o rápido intervalo, a conversa está muito boa. Para a publicidade já voltamos, ouvintes, intervalo na rádio e já voltamos, até já. De volta, ouvintes, a entrevista com o nosso convidado, Adriano Sapinala, na Rádio Ouvinte. Então, eu tenho aqui muita coisa que nós precisamos entender. Ativistas, população, todos nós precisamos entender. Primeiro, não são perguntas minhas, são perguntas das pessoas que vêm aqui, comentam e fazem. Primeira coisa, muitos ativistas dizem que se sentiram usados pelo seu partido. A princípio. O seu partido aproveitava-se de campanhas, atividades deles, dos ativistas, reivindicações, vocês estão indo atrás. Não. É assim. Temos os partidos políticos, temos a sociedade civil. Uhum. No âmbito da competição eleitoral, os únicos que podem concorrer até o momento, infelizmente, só são os partidos políticos. Okay. Mesmo que a sociedade civil se organize, não pode concorrer para as eleições. Então, o que é que houve? Houve uma coincidência de interesses. Alguns membros da sociedade civil e a estratégia da UNITA. E isto é combate político puro. Dizem que vocês não queriam. Não. Tanto é assim que mesmo a nossa lista de deputados teve membros da sociedade civil. Há deputados que são membros da sociedade civil na lista da UNITA. E tanto é que, mesmo em termos de forças políticas, ainda a UNITA foi concorrer junto ao Bloco Democrático e à plataforma para já servir Angola. Então, o espírito de inclusão na perspectiva estratégica da UNITA é um facto. Agora, dizer-se que usou-se a sociedade civil não é por ali, não é usou-se. Houve um momento, como digo, em que os interesses coincidiram e fez uma frente única. Chamou-se Frente Patriótica Unida. E nisto há membros da sociedade civil que se reviram, há membros da sociedade civil que não se reviram nessa plataforma. Os que se reviram entraram, fizeram campanha, trabalharam imenso e não se pode aqui desprezar o esforço que eles desempenharam durante a campanha. Fizeram um grande trabalho para que a UNITA ganhasse as eleições já em 2022. O trabalho dos membros da sociedade civil deu resultados? Deu. Entretanto, nós tivemos um grande impasse. E isto nós temos estado a dizer. Quem ganhou as eleições não está a governar e quem perdeu é que está nos palácios a governar. Só que do outro lado, isso traz a perspectiva da legitimidade. Repare, pouco menos de um ano depois das eleições, a sociedade explodiu. São manifestações, greves em tudo que é canto. Desde o sistema judicial até onde se menos esperava de manifestações.
boa parte da sociedade Exato. não quis que vocês, deputados, tomassem posse no Parlamento. Exatamente. E vocês o fizeram e muitos sentiram-se traídos. Exatamente. É normal. E aqui é importante também. Muito bem, então como eu dizia, em relação à tomada de posse, havia muitas opiniões. E aqui nós temos que respeitar a diferença de opiniões. Uma linha que defendia a tomada de posse, outra linha que não defendia a tomada de posse. Dentro do seu partido? Tanto dentro do partido quanto na sociedade. Okay. Entretanto, olhamos para o cenário e, sobretudo, olhando para a visão estratégica da direção do partido na pessoa do presidente do partido. Entendeu-se que naquele contexto havia vários tipos de cenários que se estavam a desenhar. E um deles se constituía em ameaça. Não é ameaça contra os dirigentes da UNITA, mas é uma ameaça geral em relação à posição que o MPLA tomou, de colocar forças no terreno, de fazer declarações veladas de ameaça, tanto do ministro do Interior, quanto do ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, com uma irresponsabilidade enorme na sua terminologia depois das eleições. E, obviamente, o partido tinha que olhar para um e outro cenário. Okay. E, naquele contexto, entendeu-se que havia indícios claros de possibilidade de banho de sangue. E aqui, se calhar, muitos não se recordem, mas já temos referências históricas em relação a isso, como exemplo tomado às eleições de 92. Está-me a dizer que se não tomassem a posse, teria morrido muita gente? Não, a questão até não é a tomada de posse. A decisão era não tomar posse e colocar o povo nas ruas. Ok. E o problema estava exatamente na colocação do povo. Se o povo fosse à rua, o povo aí para a rua estava indefeso. E o governo, vá lá, se assim se pode dizer, completamente histérico, com vontade do banho de sangue. E aqui dito por responsáveis do governo. Então, você que é dirigente, que tem gente à tua atrás, tem que medir qual é o mal menor. Qual é o interesse que eu tenho de estar lá no palácio sentado e eu tenho um balanço de 10, 20, 30 mil pessoas mortas, um cortejo de funerais fora de série. Qual é o interesse? Okay. Eu acho que essa experiência não interessa a ninguém. Entretanto, é reconhecida a razão dos que defendiam que devíamos ir para a rua. Mas pesou a responsabilidade ao presidente Adalberto para tomar a decisão. E a missão ingrata do presidente foi esta. Ok. Se ele optasse por outra via e houvesse banho de sangue, iam dizer é um irresponsável, só queria o poder e agora o povo morreu. E por conta agora ele tomou decisão de outro caminho, disseram, está a ver, teve medo e tudo, e quiseram ir lá para ir receber as benesses, etc, etc. Por conta disso, muitos ativistas dizem que o seu presidente é corrupto e fala a mesma língua. Paulo, vou te dizer uma coisa também clara, papo reto. Se o presidente Adalberto fosse corrupto, o MPLA lhe expunha na primeira esquina. O MPLA foi o mais interessado em destruir o presidente Adalberto, até hoje não conseguiu. Se ele fosse corrupto, se ele estivesse a comer com eles, lhe expunham. Okay. Só não conseguem lhe expor até hoje porque não tem uma única prova contra ele. Então, essa tese é uma tese mal conseguida e até também com algum espírito de má fé, porque todos sabem, se o presidente Adalberto fosse corrompido pelo MPLA, o MPLA expunha o presidente. Quem é que não sabe o quanto o presidente Adalberto sofreu nas mãos do MPLA? Até o primeiro congresso que ele elegeu foi impugnado. E essa campanha para destituir o seu presidente da Assembleia? Essa campanha para destituir da presidência? Da presidência, as manifestações, há um grupo aí de isso é miragem, isso não existe. É assim, a UNITA é um partido muito maduro, são 57 anos de existência, mas há não militantes pode da brincar UNITA com partido. Não sei até que ponto são militantes da UNITA, aqueles que foram para a rua e repare, aqui um contrassenso, né? Vieram 30, 40, 50, sei lá, que possa ser 100 pessoas a dizer que estavam contra a presidência do presidente. Nós fomos para a nossa apresentação pública, tivemos dezenas e dezenas de milhares de pessoas a dizerem sim à UNITA, a dizerem sim ao presidente Adalberto. Se a força pertence à maioria, tem que se respeitar a vontade da maioria e não satisfazer a minoria. Okay. E isso é democrático até, né? Nós na UNITA temos um princípio que diz, nessa questão de tomada de decisões, as minorias devem se submeter às decisões das maiorias. Qual é o espírito? Não vamos dizer que todos pensamos
pensamos da mesma maneira. Há ideias diferentes. Mas no meio das ideias, se a ideia que vincar da maioria é contra a tua, você tem que acatar a ideia da maioria que venceu. Porque é democrático. É democrático, muito bom. Dizem que o teu partido não faz oposição. Eu acho que se não houvesse a UNITA aqui em Angola, já estaríamos numa Coreia do Norte, se dependesse só do MPLA. Aliás, a UNITA foi o único partido que lutou contra o monopartidarismo. Único. Okay. A FNLA depois resignou e tudo. A UNITA foi para as matas, fez resistência durante 16 anos, até que se deixou cair o sistema de partido único e abraçou-se o multipartidarismo em Angola. Essa bandeira é só da UNITA, não tem outro partido que vai dizer um dia eu também lutei para que o monopartidarismo caísse. Só foi essa bandeira exclusivamente nossa da UNITA. Então, quando se diz que a UNITA não faz oposição, já não se sabe o que é oposição. Algo que tem acontecido e temos notado depois das eleições, ou seja, geralmente, anteriormente, alguns partidos voltavam no ativo nas eleições passadas, um ano antes das eleições, na véspera das eleições. Hoje, vocês com 4 anos, por aí, para as eleições de 2027, vocês já estão muito no ativo. Estão a trabalhar de fato. Porque, à luz da ciência política, uma campanha começa com o término de uma eleição. Okay. E nós hoje já não se pode fazer política com amadorismo. É importante ter assessoria, ouvir as opiniões e, sobretudo, seguir aquilo que a ciência e a doutrina recomenda. Nós entendemos que nós não podemos esperar um mês de campanha para falar sobre as ideias da UNITA junto do povo. É por isso que eu disse, a UNITA é instrumento de luta do povo. Nós temos que estar aqui junto, lado a lado ao povo, para dizer estamos aqui, estamos presentes, estamos convosco na busca de uma Angola melhor. Então, nós entendemos que não vamos nos limitar ao ano eleitoral para fazermos campanha. Temos que trabalhar agora. E, sobretudo, não é só fazer campanha, é preciso defender as causas do povo também. A UNITA está envolvida em muitas causas sociais. As demolições das residências, a UNITA está presente. Agora mesmo temos o problema do lote 1 no Prenda, em que os cidadãos estão com o prédio ameaçado. O governo que tem responsabilidade de assentar os cidadãos não está a fazer com a responsabilidade que merece. Há uma contrariedade muito grande. Os cidadãos dizem que não estão a ser ouvidos pelo governo. E a UNITA, ontem mesmo, teve lá um grupo de deputados da UNITA que foram ouvir os cidadãos de perto sobre esta situação. A UNITA tem estado a participar na questão da situação das greves dos professores, dos médicos e não só. A UNITA está sim mais ativa, como disseste muito bem, exatamente porque está a desempenhar o seu papel. Okay. E tanto é que assim, isso contraria essa tese que se levantou de como a UNITA não faz oposição. Okay. Porque se hoje não houvesse um partido com a força que a UNITA tem, o MPLA estaria a fazer todo o disparate governativo que quisesse e ninguém faria nada. Mas o MPLA hoje, por exemplo, há perspectivas de leis na Assembleia. O MPLA não consegue mais rever a Constituição sem negociar com a UNITA. Porque a UNITA tem um terço bloqueante. Okay. Terço bloqueante é aquele que permite a outra força não avançar para revisão da Constituição, leis orgânicas, sem consertar com outro partido. E, obviamente, ao consertar com a UNITA vai trazer os consensos de outras forças. Agora mesmo está a acontecer na base das Lei Geral do Trabalho. Ouvimos todos os sindicatos para ter a opinião. Há lei sobre as organizações não governamentais. Há uma lei que se está aí a debater que é completamente anticonstitucional, mas o MPLA está a insistir. Você já imaginou a organização não governamental, mas o MPLA quer que controle todos os orçamentos de todas as ONGs do país. Não existe isso. Não é democrático, é anticonstitucional. Então, todas essas questões são ouvidas e se repararam. A UNITA pediu a retirada deste ponto da discussão na Assembleia. O MPLA recusou. Mas a UNITA pediu depois de auscultar as várias organizações da sociedade civil. Entenderam-se os erros e a intencionalidade de uma espécie de autoridade sobre as ONGs por parte do governo. E entendeu-se que isso mataria a iniciativa dessas ONGs. A UNITA pediu a sua retirada, o MPLA não aceitou. Mas, como eu digo,
há o debate sobre o terceiro mandato, da vontade de terceiro mandato do presidente João Lourenço. Já isso será impossível, porque a UNITA não vai dar terceiro mandato ao presidente. Há esse debate cá na sociedade civil? Tanto na sociedade civil como nas esferas políticas. Aliás, o próprio presidente João Lourenço, por 2 vezes, já se pronunciou sobre o caso. Não de forma assumida, declaradamente, mas nas entrelinhas deixa ficar ali aquela curiosidade de porque ele está a remeter tudo para o momento próprio. Okay. E depois, qual seria o momento próprio? Na perspectiva dele, quando houver as outras eleições convocadas, para ver se ele vai concorrer ou não. Okay. Mas eu estou aqui a dizer que essa perspectiva das políticas públicas do presidente João Lourenço também requerem um puxão de orelha aos próprios militantes do MPLA. O MPLA tem que parar o presidente deles. Está a representar mal. E aqui eu trago esse assunto com toda a responsabilidade. Eu sei e acredito que há patriotas no MPLA, mas não se podem deixar usar como está a ser feito até hoje. Nos bastidores estão contra as medidas da subida de preço da gasolina, mas por causa da disciplina partidária não podem dizer que o presidente está errado. Ou seja, vão para a imprensa defender um erro, mesmo contra a sua consciência, mas vão. Então, esses elementos todos requerem uma maturação por parte do MPLA. E aqui eu quero ver o que é que vai acontecer no próximo congresso do MPLA, em que o próprio presidente João Lourenço vai ser submetido ao crivo dos seus militantes. E vamos lá ver se o MPLA desta vez se democratiza de vez ou não. Quando digo se democratiza, no âmbito das múltiplas candidaturas, porque como sabe, o MPLA só vem com um candidato. E depois saem de lá bater palmas e tudo está feito. Queremos ver também como se diz que não se faz democracia sem democratas. Se o MPLA está a dirigir um país democrático, tem que praticar democracia. E isso parte do partido. Por que no MPLA nunca apareceu outro candidato? No congresso passado tentou o engenheiro Antônio Venâncio, que vimos como é que foi retirado da corrida. Então, o MPLA tem que se democratizar para poder fazer democracia no país. Ok. Adriano, nós estamos já no final do nosso programa. Temos 2 minutos. Eu quero lhe fazer uma pergunta, responda rapidamente. Vocês pensam, passa pela vossa mente, em 2027 não ganhar as eleições? Não. Eu tenho estado a dizer de forma muito sintética. Até o MPLA, nas suas contas, está preparado para perder as eleições em 2027. É um facto, e eu me explico. É um facto. De 2008 a 2022, o MPLA foi perdendo 10% da percentagem eleitoral. 81, 71, 61, 51. 51 menos 10, 41. Quer dizer que mesmo nas contas do MPLA, o MPLA sabe que 2027 é o deadline, vai perder a eleição. 2027, o UNITA vai para o governo e começa a se construir um país inclusivo. E se isso não acontecer? Vai ter que acontecer. Porque o país já não suporta. E aqui é onde está a questão. O país está naquele estado de saturação. Ou os dirigentes do MPLA abrem o olho e se salvam como pessoas. Secretário provincial da UNITA em Luanda, tive muito gosto de ter-te aqui. Respondeu as nossas questões de forma clara. E está tudo dito do nosso lado. Do seu lado também está tudo dito? Tudo. E muito obrigado pelo convite. Obrigado, nós ouvintes. Obrigado pela vossa presença e audiência. Técnica e seleção musical do seu programa Milton Júnior. Lados Bravo no áudio, Pinocchio Bravo nas imagens. Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.